Já parou para pensar o que você faria se descobrisse que a pessoa que mais te ama guardou um segredo que muda tudo sobre quem você é? Eduardo achava que sua vida era simples. Um cara cantando nas ruas para pagar o remédio da avó, a única família que ele conhece. Mas olha só, enquanto ele arranca aplausos de estranhos, a avó dele, Joana, tá tossindo em casa, segurando uma verdade tão pesada que pode acabar com os dois. E quando um produtor aparece prometendo fama, mas exigindo a história dele em troca, Eduardo vai ter que decidir: correr atrás do sonho ou desenterrar um passado que talvez seja melhor deixar quieto. Será que a música vai salvar ele ou destruir tudo que ele achava que sabia? A cidade está viva, barulhenta, cheia de carros buzinando e gente correndo de um lado para o outro. No meio disso, Eduardo tá lá, encostado num poste, dedilhando o violão. A voz dele corta o ar, rouca e forte, enquanto ele canta uma música que ninguém conhece ainda. É só mais um dia tentando juntar uns trocados para pagar o remédio da avó, Joana. O som da tosse dela ainda ecoa na cabeça dele, aquele barulho seco que não sai da memória desde a noite passada. Ele fecha os olhos, deixa a música levar embora os problemas, mas não vê o cara de terno parado na esquina, ouvindo cada palavra. O homem segura um cigarro, um olhar fixo, como se soubesse de algo que Eduardo nem imagina. De repente, uma moeda cai na capa do violão e Eduardo abre os olhos. O cara de terno se aproxima, solta a fumaça e diz: "Você tem talento, garoto, mas eu só te levo pra frente se me contar quem você é de verdade." Eduardo para de tocar. O coração acelera. Ele olha para o violão, para as mãos calejadas e pensa na avó, na tosse, no segredo que ele nem sabe que existe. A multidão some, o barulho vira silêncio e ali, naquele instante, ele sente: alguma coisa está prestes a mudar para sempre. Eduardo fica ali, o violão ainda na mão, o eco das palavras do cara de terno girando na cabeça dele. Ele não responde. Logo, só guarda a moeda no bolso e murmura um "valeu" meio sem jeito. O homem, que se apresenta como Marcos, entrega um cartão com um número rabiscado e vai embora. O som dos sapatos caros batendo no chão misturado com o barulho da rua voltando. Aos poucos, Eduardo olha para o cartão, sente o peso dele entre os dedos, mas não sabe o que pensar. Ele enfia no bolso da calça e corre para casa, o coração apertado pensando em Joana. Quando chega, o apartamento está quieto, só o tic-tac fraco do relógio quebrado na parede corta o silêncio. Joana está deitada no sofá, um cobertor fino cobrindo as pernas magras, os olhos fechados. Ele se aproxima devagar, vê o vidro de remédio vazio na mesinha e sente um frio na barriga. "Vó, tá tudo bem?" A voz dele sai baixa, quase com medo da resposta. Ela abre os olhos, sorri fraco e diz: "Tô aqui, meu menino. Você cantou hoje?" Ele acena com a cabeça, senta do lado dela e pega a mão gelada dela nas dele. "Cantei, vó. Juntamos quase o suficiente pro remédio." Ele não fala do Marcos, nem do cartão, nem daquilo que o cara disse sobre quem ele é de verdade. Mas enquanto Joana aperta a mão dele, ele vê uma sombra passar pelo rosto dela, um medo que ela não explica. Naquela noite, Eduardo não dorme direito. Ele fica olhando para o teto, o violão encostado na parede, pensando na avó, na tosse que não para, no dinheiro que nunca chega. Ele se levanta, pega o cartão do bolso e lê o nome: Marcos Almeida, produtor musical. E o número abaixo? O relógio quebrado marca a mesma hora de sempre, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Ele respira fundo, pega o celular e disca o número, o dedo tremendo um pouco. Do outro lado, a voz de Marcos responde rápido: "Sabia que você ia ligar, garoto. Amanhã, 10 horas no estúdio. Mas já aviso, quero sua história inteira ou nada." Feito! Eduardo engole seco, desliga sem dizer muito, mas sente o peito apertado. Ele olha para Joana dormindo no sofá, o cobertor subindo e descendo com a respiração fraca e pensa: talvez esse seja o jeito de salvar ela. Mal sabe ele que essa ligação vai abrir uma porta que não tem volta. Na manhã seguinte, Eduardo acorda com o sol batendo na cara, o celular ainda na mão. Ele olha para Joana, que está mexendo devagar na cozinha, tentando fazer um café com as mãos trêmulas. "Vai trabalhar, menino?" Ela pergunta, a voz fraca,
mas com aquele carinho de sempre. Ele hesita, mas responde: "Vou, vó. Volto logo." Ele pega o violão, o cartão de Marcos e sai, o coração batendo forte. O caminho até o estúdio é um borrão. Ônibus lotado, ruas sujas, o som da cidade zunindo nos ouvidos. Quando chega, o lugar é simples, um prédio velho com uma placa torta na porta. Estúdio Almeida. Ele respira fundo e entra. Marcos tá lá dentro, sentado numa cadeira giratória, mexendo num monte de botões numa mesa cheia de luzes. "Chegou na hora, garoto. Vamos gravar uma demo. Mas primeiro, senta aí e me conta. De onde vem essa voz?" Eduardo trava por um segundo, senta na cadeira dura na frente do microfone e murmura: "Eu canto desde pequeno. Minha avó me criou sozinha. É pra ela que eu canto." Marcos acende um cigarro, solta a fumaça devagar e diz: "Bonito, mas não é o suficiente. Quero o fundo disso tudo. Quem é você, Eduardo? O que te fez assim?" O tom dele é firme, quase como se soubesse de algo. Eduardo engole o nó na garganta, mas não diz mais nada. Marcos aponta para o microfone. "Canta, vamos ver o que sai." Ele canta e a música enche o estúdio. Uma melodia crua, cheia de saudade e raiva que ele nem sabia que carregava. Quando termina, Marcos bate palmas devagar e fala: "Isso aí é ouro, mas falta verdade. Você tá escondendo alguma coisa. Eu sei que tá." Eduardo fica quieto, o olhar preso no chão. Ele sai do estúdio com a promessa de voltar no dia seguinte, mas as palavras de Marcos ficam martelando na cabeça dele. Em casa, Joana tá pior. A tosse dela rasga o silêncio e Eduardo corre para pegar água. Enquanto ela bebe, ele vê um caderno velho caindo do armário aberto. Curioso, ele pega e abre. As páginas tão cheias de rabiscos, datas, pedaços de frases. Uma foto rasgada escorrega para fora. Uma mulher jovem, parecida com ele, sorrindo ao lado de um homem de olhar duro. Ele vira para o verso e lê: "Eu e ele, antes de tudo desmoronar." O coração dele dispara. "Vó, quem é essa?" Ele pergunta, segurando a foto na frente dela. Joana congela, os olhos arregalados, e tenta pegar o caderno de volta. "Não é nada, Eduardo. Guarda isso." A voz dela sai alta, quase um grito. Mas ele não larga. "É minha mãe, né? Quem é o cara do lado dela?" Joana senta, as mãos tremendo, e murmura: "Eu não queria que você soubesse assim." Ela respira fundo e começa a falar, cada palavra saindo como se doesse. "Sua mãe, ela morreu quando você era pequeno. Foi ele, o seu pai. Ele matou ela numa briga, fugiu e eu te peguei para criar." Eduardo deixa a foto cair no chão, o mundo girando ao redor dele. "Meu pai? Ele tá vivo?" Joana acena com a cabeça, lágrimas escorrendo. "Eu guardei isso para te proteger, menino. Mas ele tá por aí e eu tenho medo que ele te ache." Na mesma hora, Eduardo ouve um barulho na porta. Uma carta desliza por baixo, sem remetente. Ele pega, abre e lê: "Você tá ficando famoso, garoto. Não esquece de onde veio." O papel treme na mão dele e ele olha para Joana, os olhos cheios de raiva e medo. Tudo que ele achava que sabia desmorona e agora ele tá preso entre o violão na parede e uma verdade que não quer encarar. Eduardo fica parado, a carta amassada na mão, o olhar perdido entre o violão encostado na parede e o rosto pálido de Joana. O silêncio pesa no ar, só quebrado pela respiração dela, fraca e entrecortada. "Você sabia disso o tempo todo. Vó? Que ele estava por aí?" A voz dele sai tremida, quase quebrando. Joana abaixa a cabeça, as mãos apertando o cobertor. "Eu queria te manter longe dele, Eduardo. Ele é perigoso, sempre foi." Ele joga a carta no chão, pega o violão e sai batendo a porta sem dizer mais nada. A rua tá escura, o vento frio batendo na cara dele, mas ele não sabe para onde vai. Só sabe que precisa achar esse homem, esse pai que ele nunca conheceu. No dia seguinte, ele volta pro estúdio, o rosto marcado por uma noite sem dormir. Marcos está lá, mexendo nos equipamentos e percebe o peso nos ombros dele na hora. "Trouxe sua história, garoto?" Ele pergunta, acendendo outro cigarro. Eduardo respira fundo e solta tudo. "Minha mãe morreu, meu pai matou ela, e agora ele tá me vigiando, mandando cartas.
É essa a história que você quer? Marcos solta a fumaça devagar, um meio sorriso no rosto. Isso aí é o que faz uma música virar lenda. Grava hoje e eu te coloco no topo. Eduardo entra na cabine, canta como nunca, a voz cheia de dor, raiva, saudade. Quando termina, Marcos bate na mesa. Perfeito! Mas o que você vai fazer com ele? Eduardo não responde, só pega o violão e sai. Ele passa dias procurando pistas. Pergunta nas ruas, mostra a foto rasgada para estranhos, até que um cara num bar sujo aponta para um cemitério velho na saída da cidade. O cara que você descreveu, às vezes aparece lá, perto de um túmulo sem nome. Eduardo vai. O coração na garganta, o relógio quebrado de Joana no bolso. Ele consertou na noite anterior, mexendo nas peças com raiva e lágrimas. Chegando lá, o lugar está vazio, o vento assobiando entre as lápides. Ele para na frente de um túmulo simples, uma pedra sem flores, e sente alguém atrás dele. Vira rápido e lá está ele. Um homem magro, cabelo grisalho, os olhos duros da foto. Você cresceu, garoto. A voz dele é rouca, quase um sussurro. Eduardo aperta o relógio no bolso, o tic-tac fraco pulsando na mão. Por que você matou ela? Ele pergunta, a voz firme apesar do tremor nas pernas. O homem dá um passo para frente, o olhar vazio. Foi um erro. Ela queria ir embora, me deixar, levar você. Eu perdi a cabeça. Ele sorri, um sorriso torto. Mas olha você agora, cantando por aí. Talvez eu tenha feito algo certo. Eduardo sente a raiva subir, o punho fechado, mas para. Ele tira o relógio do bolso, segura na frente do homem e diz: Você não fez nada por mim. Isso aqui é dela, da avó, que me salvou de você. Eu não vou te dar minha raiva. Você não merece. O homem fica quieto, o sorriso sumindo. Eduardo vira as costas, começa a andar e, enquanto sai do cemitério, puxa o violão das costas. Ele dedilha uma música nova, uma que escreveu na cabeça naquelas noites sem dormir. Fala da mãe que ele nunca conheceu, da avó que deu tudo, da dor que ele carrega. A voz ecoa entre as lápides, forte e livre, e ele não olha para trás. O homem fica lá, sozinho, uma sombra encolhida contra o túmulo. Quando Eduardo chega em casa, Joana está no sofá, mais fraca, mas com um sorriso leve. Você voltou, menino, ela murmura. Ele senta do lado dela, segura a mão dela e canta baixinho, o relógio marcando o tempo entre eles. Ele escolheu a música, a vida e deixou a vingança morrer naquele cemitério. Eduardo termina de cantar, a voz dele ainda pairando no ar do apartamento pequeno. Joana aperta a mão dele, os olhos brilhando com lágrimas que ela não deixa cair. Essa foi pra ela, né? Ela pergunta, a voz quase sumindo. Ele acena com a cabeça, o relógio consertado ainda quente no bolso. Pra ela e pra você, vó, pra tudo que a gente passou. Ela sorri, um sorriso fraco, mas cheio de paz, e fecha. Os olhos devagar, como se finalmente pudesse descansar. Ele fica ali, segurando a mão dela, o silêncio tomando o lugar da música por um tempo que ele não consegue contar. Dias depois, Eduardo está no estúdio de novo. Marcos roda a gravação da música que ele fez, aquela cheia de dor e verdade. E a sala inteira fica quieta. Quando acaba, Marcos apaga o cigarro no cinzeiro e fala: Isso aí vai tocar em cada rádio dessa cidade, garoto. Você virou sua história em algo que ninguém esquece. Eduardo não sorri, só acena com a cabeça, o peso no peito um pouco mais leve. Ele pega o violão e sai, o som dos passos ecoando no corredor vazio. Ele volta para o cemitério, mas dessa vez é diferente. O sol tá baixo, pintando o céu de laranja, e ele para na frente do túmulo da mãe. Não tem flores, não tem placa, mas agora tem ele ali. Ele tira o relógio do bolso, coloca em cima da pedra e começa a tocar. A mesma música que cantou para Joana, a que nasceu da raiva e virou outra coisa, algo maior. A voz dele sobe, mistura com o vento, e por um instante parece que o mundo inteiro tá ouvindo. Ele fecha os olhos, deixa as notas falarem o que ele nunca conseguiu dizer em palavras. Que algumas feridas ficam para sempre, mas às vezes elas te ensinam a viver com elas, a dançar com a dor.
Quando termina, ele abre os olhos, pega o relógio de volta e guarda no bolso. O tic-tac fica mais alto na cabeça dele, como um lembrete de tudo o que passou. Ele olha para o túmulo uma última vez, murmura um "descansa, mãe", quase inaudível, e vai embora. Ele vai embora com o violão nas costas. O som da música dele ainda ecoa, misturado com o barulho das ruas. Algumas cicatrizes não somem, mas te mostram o caminho. E assim, com o tic-tac do relógio e o último acorde, a história dele fica na gente, um eco que não cala.